Você já parou para pensar por que eventos extraordinários parecem acontecer com todo mundo? Aquele encontro impossível com um velho amigo em outro país. Aquele número de telefone que aparece na sua cabeça segundos antes de alguém ligar. Aquela música que você pensou de manhã e que toca no rádio à tarde. Seriam esses eventos verdadeiros milagres? Ou existe uma explicação matemática para isso? Bem-vindo ao canal. Hoje vamos explorar a fascinante lei dos milagres de John Littlewood e descobrir por que milagres não são tão raros quanto você imagina. Antes de mergulharmos na lei propriamente dita, precisamos conhecer o homem por trás dela, John Edensor Littlewood. Nascido em 1885, Littlewood foi um dos matemáticos mais brilhantes da Inglaterra no século XX. Professor em Cambridge por décadas, ele fez contribuições fundamentais à análise matemática, teoria dos números e equações diferenciais. Mas Littlewood não era apenas um gênio abstrato trancado em uma torre de marfim. Ele tinha um interesse genuíno em usar a matemática para entender o mundo real, incluindo aqueles fenômenos que a maioria das pessoas consideraria puramente místicos ou sobrenaturais. E foi justamente essa curiosidade que o levou a formular de maneira informal o que hoje conhecemos como a Lei dos Milagres de Littlewood, uma ideia simples, elegante, mas profundamente reveladora sobre a natureza das coincidências e eventos improváveis em nossas vidas. A lei de Littlewood não foi publicada em um artigo científico formal. Em vez disso, apareceu em suas conversas, palestras e escritos mais informais. Mas não se deixe enganar pela apresentação casual. A matemática por trás dela é sólida e as implicações são revolucionárias para como entendemos o acaso. Então, o que exatamente Littlewood quis dizer com milagre? Para os propósitos de sua lei, Littlewood definiu um milagre como um evento com chances de 1 em 1 milhão de acontecer. Um evento extraordinário, improvável, que nos deixa boquiabertos quando ocorre. Pense nessas probabilidades por um momento. 1 em 1 milhão. Parece astronomicamente raro, não é? É o tipo de número que faz parecer que, se algo assim acontecer com você, você deve ser a pessoa mais sortuda ou azarada do planeta. Mas aqui está o primeiro insight brilhante de Littlewood. Precisamos considerar quantas oportunidades temos para que esses eventos ocorram. Littlewood propôs que, em média, um ser humano está acordado e atento por cerca de 8 horas por dia. Durante esse tempo, nossa consciência está processando eventos ao nosso redor aproximadamente a cada segundo. Podemos ver algo, ouvir algo, pensar em algo, interagir com alguém. Vamos fazer as contas juntos. Se contarmos um evento por segundo, durante 8 horas, temos 3.600 segundos por hora, multiplicado por 8 horas. Isso nos dá 28.800 eventos por dia. Agora, vamos arredondar para 30.000 eventos por dia para facilitar nossos cálculos. Não está longe da estimativa de Littlewood e torna a matemática mais limpa. Se experimentamos 30.000 eventos distintos todos os dias, quantos eventos experimentamos em um mês? Aproximadamente 900.000 eventos, quase 1 milhão. E aqui chegamos ao coração pulsante da lei dos milagres. Se você experimenta cerca de 1 milhão de eventos por mês, e um milagre é definido como algo com probabilidade de 1 em 1 milhão, então, estatisticamente, você deve esperar vivenciar aproximadamente 1 milagre por mês. Deixe isso penetrar por um momento. 1 milagre por mês. 12 milagres por ano. Não porque você é especial. Não porque o universo está conspirando a seu favor. Simplesmente porque a matemática da probabilidade, combinada com o enorme número de eventos que experimentamos, torna os milagres praticamente inevitáveis. Vamos aprofundar um pouco mais a matemática para entender realmente o que está acontecendo aqui.
A lei dos milagres de Littlewood é, na verdade, uma aplicação prática de um conceito fundamental em probabilidade: a lei dos grandes números. A lei dos grandes números nos diz que quando você realiza um experimento muitas vezes, os resultados médios observados se aproximarão cada vez mais do resultado esperado teoricamente. Jogue uma moeda honesta 1000 vezes e você obterá algo próximo a 500 caras e 500 coroas. Mas há um corolário interessante. Quando você realiza muitos experimentos, mesmo eventos muito improváveis acabam acontecendo eventualmente. Imagine que você tem um dado de 1 milhão de faces. Sim, seria fisicamente impossível, mas acompanhe o raciocínio. A chance de rolar um número específico, digamos o número 500.342, é de 1 em 1 milhão. Se você rolar esse dado apenas uma vez, as chances são mínimas de obter aquele número específico. Mas se você rolar esse dado 1 milhão de vezes, as probabilidades dizem que você provavelmente verá aquele número específico pelo menos uma vez. É exatamente isso que está acontecendo em nossas vidas diárias. Estamos constantemente rolando o dado através de nossos milhares de eventos diários. Com tantas tentativas, eventos de probabilidade 1 em 1 milhão não são apenas possíveis, são esperados. Outro conceito relevante é o que os estatísticos chamam de viés de seleção ou viés de observação. Nós naturalmente notamos e lembramos os eventos extraordinários muito mais do que os ordinários. Você não se lembra das 99.999 vezes neste mês em que nada de especial aconteceu quando você pegou seu telefone. Mas você se lembra vividamente daquela vez que pensou em um amigo e ele ligou segundos depois. Esse viés de memória nos faz superestimar drasticamente a raridade dos eventos improváveis. Pensamos, isso nunca acontece, quando, na verdade, considerando todas as oportunidades que tivemos, seria estatisticamente estranho se nunca tivesse acontecido. Há também o fenômeno que os psicólogos chamam de ilusão de agrupamento. Nossos cérebros são máquinas de reconhecimento de padrões incríveis. Tão incríveis, na verdade, que frequentemente vemos padrões onde não existem. Quando vários eventos improváveis acontecem próximos um do outro no tempo, tendemos a ver isso como particularmente significativo. Mas eventos aleatórios naturalmente se agrupam. Se você jogar 100 grãos de arroz no chão, eles não se espalharão uniformemente. Haverá aglomerados e espaços vazios, puramente por acaso. Vamos aplicar a lei de Littlewood a algumas situações reais que as pessoas frequentemente descrevem como milagrosas ou místicas. Primeiro, o clássico. Pensar em alguém momentos antes dessa pessoa ligar ou enviar uma mensagem. Isso parece extraordinário quando acontece. Você pode até sentir que há alguma conexão telepática ou espiritual. Mas vamos examinar as probabilidades. Quantas pessoas você conhece razoavelmente bem? Família, amigos, colegas de trabalho, conhecidos. Para a maioria das pessoas, esse número está entre 50 e 200 pessoas. Em um dia típico, quantas dessas pessoas passam pela sua mente, mesmo que brevemente? Provavelmente pelo menos 10 ou 20. E quantas mensagens ou ligações você recebe por dia? Digamos 5 a 20. Agora considere todas as janelas de tempo. Se você pensa em alguém e essa pessoa liga dentro de, digamos, 10 minutos, você considera isso uma coincidência impressionante. Mas há 144 períodos de 10 minutos em um dia. Quando você faz as contas levando em conta todas essas variáveis, a probabilidade de que em algum momento um pensamento sobre alguém coincida com um contato dessa pessoa não é 1 em 1 milhão. É muito mais alta, talvez 1 em 10 ou 1 em 100, dependendo das suas circunstâncias específicas. Segundo exemplo, encontrar um conhecido em um lugar completamente aleatório e distante.
Você está de férias em Tóquio, a milhares de quilômetros de casa, e esbarra no seu vizinho em um templo budista. Que coincidência inacreditável, certo? Mas considere, quantas pessoas você reconheceria se as visse? Provavelmente centenas, talvez milhares, se incluirmos rostos familiares da sua comunidade que você não conhece pelo nome. Quantas pessoas você passa ou vê durante um dia de turismo em uma cidade grande? Facilmente milhares. Além disso, há vieses de seleção em ação. Turistas de uma determinada região tendem a visitar os mesmos destinos populares, hospedar-se em áreas similares e visitar as mesmas atrações nos mesmos horários de pico. Quando você leva tudo isso em conta, encontrar alguém conhecido em suas viagens, embora surpreendente, não é estatisticamente tão improvável quanto parece inicialmente. Terceiro exemplo: sonhar com algo que depois acontece. Este é particularmente interessante. Pessoas frequentemente relatam sonhar com um evento específico e então vê-lo se desenrolar na vida real, interpretando isso como precognição. Mas considere quantos sonhos você tem. Pesquisas sugerem que temos entre 4 e 6 sonhos por noite, embora geralmente nos lembremos apenas de fragmentos. Isso são mais de 1.800 sonhos por ano. Nossos sonhos são preenchidos com pessoas que conhecemos, lugares que visitamos, situações da vida cotidiana. Eles são essencialmente um remix aleatório de nossas experiências e preocupações. Com 1.800 sonhos por ano, cada um contendo múltiplos elementos, cenários e interações, é quase inevitável que ocasionalmente um fragmento de sonho corresponda a algo que acontece na vida real. Não se trata de visão do futuro, é simplesmente que sonhamos sobre tantas possibilidades que algumas delas acabam se realizando por puro acaso. A lei dos milagres de Littlewood nos leva a alguns paradoxos fascinantes e implicações profundas sobre como entendemos o mundo. Primeiro, há o que podemos chamar de paradoxo da inevitabilidade. Eventos individuais com probabilidade de 1 em 1 milhão são extraordinariamente raros, mas quando você multiplica isso por 1 milhão de oportunidades, esses eventos raros se tornam praticamente garantidos. Isso significa que o extraordinário é ordinário, o improvável é esperado, os milagres são mundanos. Parece contraditório, mas é precisamente o que a matemática nos diz. Esse paradoxo tem implicações importantes para como avaliamos alegações de fenômenos paranormais ou sobrenaturais. Quando alguém relata uma experiência aparentemente impossível, nossa primeira reação não deveria ser assumir que as leis da natureza foram suspensas. Em vez disso, deveríamos perguntar: quantas oportunidades essa pessoa teve para que esse evento ocorresse? Se a resposta for muitas, então não precisamos de explicações extraordinárias. Isso não significa que milagres genuínos ou fenômenos inexplicáveis não existam. Significa apenas que a grande maioria do que chamamos de milagres pode ser explicada adequadamente pela combinação de probabilidade e percepção humana. Há também implicações para o pensamento crítico e a tomada de decisões. Quando algo improvável acontece, frequentemente buscamos uma explicação causal. Isso aconteceu por causa daquilo que eu fiz. Ou, isso é um sinal de que devo seguir este caminho. A lei de Littlewood nos encoraja a ser mais cautelosos com essas atribuições causais. Às vezes, coisas improváveis simplesmente acontecem, não porque há uma razão profunda, mas porque em um universo de infinitas possibilidades, o improvável é inevitável. Isso não torna a vida menos significativa. Na verdade, pode torná-la mais significativa ao nos libertar de falsas interpretações e nos permitir focar no que realmente importa. Outro aspecto interessante é como a lei de Littlewood se aplica em escala. Se um indivíduo experimenta um milagre por mês, imagine quantos milagres estão acontecendo globalmente a cada momento. Com 8 bilhões de pessoas no planeta,
cada uma experimentando aproximadamente um milagre por mês. São 8 bilhões de eventos extraordinários por mês no mundo. Isso são cerca de 300 milhões de milagres por dia, mais de 3.000 por segundo. Visto dessa perspectiva, o mundo está literalmente transbordando de milagres a cada momento. A raridade não é o milagre individual, mas sim a vasta tapeçaria de eventos improváveis acontecendo simultaneamente ao redor do globo. Como qualquer modelo matemático aplicado ao mundo real, a lei dos milagres de Littlewood tem suas limitações e tem recebido críticas válidas. Primeiro, há a questão da definição. Littlewood escolheu arbitrariamente 1 em 1 milhão como o limiar para um milagre. Por que não 1 em 100 mil ou 1 em 10 milhões? A escolha é um tanto arbitrária e muda o resultado final significativamente. Se você definir um milagre como um evento de 1 em 10 milhões, então você esperaria um milagre a cada 10 meses, não todo mês. Se for 1 em 100 mil, você teria vários por mês. A definição também importa em termos qualitativos. Nem todos os eventos de 1 em 1 milhão são igualmente impressionantes ou significativos. Há uma diferença entre uma configuração aleatória específica de folhas no chão e encontrar um ente querido perdido há décadas. Por exemplo, se você está pensando em alguém, pode ser mais provável que você ligue para essa pessoa ou que algo no ambiente o lembre dela novamente. Esses não são eventos independentes. Quando eventos estão correlacionados, as probabilidades mudam e a matemática simples da lei de Littlewood não se aplica mais diretamente. Terceira limitação: o problema de contagem de eventos. O que exatamente conta como um evento? Littlewood sugeriu aproximadamente 1 por segundo durante nossas horas de vigília, mas isso é uma simplificação grosseira. Nossa consciência não funciona em segundos discretos e uniformes. Às vezes estamos hiperatentos, processando centenas de estímulos em poucos segundos. Outras vezes, estamos no piloto automático, com horas passando sem eventos verdadeiramente distintos registrados em nossa memória. Além disso, quantos possíveis resultados cada evento tem? Isso afeta drasticamente as probabilidades. Um encontro com uma pessoa específica em um lugar específico tem menos possíveis resultados do que uma configuração aleatória de nuvens no céu. Finalmente, há a crítica de que a lei de Littlewood pode ser usada para dispensar coisas genuinamente significativas ou importantes. Nem tudo que é estatisticamente esperado é destituído de significado. Mesmo que seja provável que encontremos coincidências regulares, cada uma ainda pode ter importância pessoal, emocional ou até espiritual para o indivíduo que a experimenta. A matemática descreve probabilidades, não significados, e essa é uma distinção importante que não devemos esquecer. Embora a lei de Littlewood tenha sido formulada há décadas, sua relevância só aumentou na era moderna. Vamos falar sobre mídias sociais. Plataformas como Facebook, Instagram, Twitter e TikTok amplificaram exponencialmente o número de eventos que experimentamos diariamente. Se Littlewood calculou 30 mil eventos por dia para uma pessoa na vida pré-digital, quantos eventos processamos agora? Rolando feeds, vendo posts, assistindo vídeos, lendo comentários, facilmente 100 mil ou mais eventos por dia. Isso significa que, de acordo com a lei de Littlewood, pessoas conectadas digitalmente deveriam experimentar não um, mas vários milagres por mês. E é exatamente isso que vemos. Feeds de mídia social estão constantemente cheios de histórias de coincidências surpreendentes, encontros improváveis e eventos extraordinários. A lei de Littlewood prevê exatamente isso. Mas há um efeito multiplicador adicional. Quando experimentamos um milagre pessoal, frequentemente o compartilhamos online, onde milhões de outras pessoas o veem.
Isso cria a ilusão de que milagres estão acontecendo com frequência ainda maior do que realmente estão. Na ciência de dados e estatística, a lei de Littlewood é relevante para o que chamamos de problema de comparações múltiplas. Quando você analisa um grande conjunto de dados, procurando por padrões, você está essencialmente realizando milhares ou milhões de comparações. Mesmo que não haja padrões reais nos dados, você quase certamente encontrará correlações aparentes que são puramente aleatórias. É por isso que cientistas de dados rigorosos aplicam correções estatísticas para múltiplas comparações. Eles estão essencialmente ajustando para a lei de Littlewood, reconhecendo que quando você procura em muitos lugares, você inevitavelmente encontrará algo, mesmo que seja apenas ruído. No campo médico, a lei de Littlewood ajuda a explicar remissões espontâneas e curas aparentemente milagrosas. Com milhões de pessoas sofrendo de várias doenças ao redor do mundo e sistemas imunológicos incrivelmente complexos, trabalhando de maneiras que ainda não entendemos completamente, ocasionalmente alguém terá uma recuperação extraordinária que desafia as expectativas médicas. Isso não diminui o significado dessas recuperações para os indivíduos envolvidos, mas nos ajuda a entender por que elas acontecem sem precisar invocar intervenção sobrenatural. Na segurança e prevenção de riscos, entender a lei de Littlewood é crucial. Engenheiros de segurança pensam em termos de probabilidades de falha. Um sistema pode ter uma probabilidade de falha de 1 em 1 milhão por operação. Parece seguro, certo? Mas se esse sistema opera 1 milhão de vezes, estatisticamente, você deve esperar uma falha. É por isso que redundâncias e sistemas de backup são tão importantes. A lei de Littlewood nos lembra que o improvável se torna provável em escala. Então, o que devemos tirar da lei dos milagres de Littlewood? Primeiro, uma apreciação pela matemática da vida cotidiana. Nossa existência é uma cascata constante de eventos, possibilidades e probabilidades. Entender isso nos dá uma perspectiva mais clara sobre o que é genuinamente extraordinário e o que é simplesmente o resultado esperado de viver em um universo probabilístico. Segundo, um ceticismo saudável em relação às nossas interpretações de coincidências e eventos improváveis. Nossa intuição sobre probabilidades é notoriamente ruim. Tendemos a subestimar dramaticamente o quão frequentemente o improvável acontece quando você multiplica por muitas tentativas. Isso não significa que devemos ser cínicos ou descartar todas as experiências extraordinárias. Significa apenas que devemos ser cuidadosos em como interpretamos essas experiências e quais conclusões tiramos delas. Terceiro, um paradoxo maravilhoso. A lei de Littlewood simultaneamente banaliza e celebra os milagres. Banaliza ao mostrar que milagres não são violações das leis naturais, mas consequências esperadas dessas leis. Mas também celebra ao revelar que vivemos em um universo tão vasto e complexo que o extraordinário está acontecendo constantemente ao nosso redor o tempo todo. Você não precisa acreditar em magia para se maravilhar com o mundo. A própria matemática é mágica suficiente. Finalmente, a lei de Littlewood nos ensina humildade. Quando algo improvável acontece conosco, é tentador pensar que somos especiais, escolhidos ou particularmente sortudos ou azarados. Mas a verdade é mais democrática. O extraordinário acontece com todos, porque simplesmente não pode deixar de acontecer. Então, da próxima vez que algo aparentemente milagroso acontecer com você, por todos os meios, celebre e aprecie. Mas também sorria, sabendo que John Littlewood, há décadas atrás, já havia previsto exatamente isso. Os milagres não são raros. Nós é que não estamos fazendo as contas certas. Obrigado por assistir.
Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com aqueles amigos que adoram coincidências impossíveis. Até a próxima e que seus milagres estatisticamente esperados sejam sempre bem-vindos.